Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós já oramos, o pastor já nos direcionou a Deus em oração e queremos louvá-lo por essa manhã, por essa oportunidade de poder mais uma vez estar com a igreja, com o povo de Deus, para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Na semana passada, quinzenalmente, a gente tem um encontro extraordinariamente, né? Eu estou aqui com vocês hoje, 2 domingos seguidos. Espero que Deus me dê muita graça para falar e que vocês sejam misericordiosos, né? Porque 2 domingos seguidos, alguns pensam, poxa, ninguém aguenta, né? Mas Deus é bom. Deus é misericordioso e tem nos fortalecido, tem nos ajudado até aqui. Espero que realmente nós tenhamos uma manhã de muita ministração do coração de Deus para o seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Nós estamos dando sequência. Semana passada nós conversamos em 1 Samuel capítulo 16. Hoje eu quero compartilhar com vocês o segundo livro de Samuel, segundo Samuel. Eu quero fazer a leitura a partir, no capítulo 7, a partir do versículo 1 a seguir. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir dos versos 1 a seguir. Os nossos irmãos que estão em casa e que nos acompanham nessa manhã, que Deus abençoe vocês, que Deus os alcance aí nos seus lares e venha levar até vocês uma bênção muito especial. Segundo Samuel, nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, a partir do verso 1 a seguir. A palavra do Senhor diz o seguinte: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tendas e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Se, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade
se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda a visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos conduza durante a ministração de sua palavra. No último encontro que nós tivemos, há uma semana atrás, eu compartilhei com vocês 1 Samuel, capítulo 16. Eu fiz um breve resumo. Samuel, particularmente depois da unção de Davi por diante, do capítulo 16 por diante, percebe que Saul, até o final do 1 Samuel, é o rei de Israel, mas depois que ele foi rejeitado pelo Senhor, a
postura que ele assume em relação ao povo é uma postura dramática. Ele se distancia de Deus, o Espírito de Deus se afasta dele, ele de fato começa a caminhar de acordo com as inclinações de seu próprio coração. Ele é um rei injusto, ele é um rei perverso, ele é um rei que mata sacerdotes de Deus, ele é um rei que oprime o seu povo. Ele é um rei que causa males, que causa danos terríveis à nação de Israel. E se a gente pensa os capítulos 17, 18 por diante de 1 Samuel até o finalzinho dele, a gente percebe que além de todos os males que Saul causou para o povo de Israel, Saul ainda foi o inimigo número um, inimigo implacável
Então já me provi de uma pessoa que vive em sintonia comigo, que tem um coração inclinado para mim. Desde que Deus escolheu Davi, Deus percebeu nele uma qualidade, a qualidade de alguém que poderia ou que deveria ocupar o trono de Israel. Deveria ser essa qualidade de alguém que aprendeu a se despir inteiramente diante de Deus, aprendeu a se reconhecer da forma que realmente, da forma que efetivamente é diante do Senhor. O salmista vai dizer que há um coração quebrantado e contrito, Deus jamais rejeitará. A qualidade de alguém que deveria se tornar rei de Israel deveria ser essa. A pessoa deveria ter um coração quebrantado, deveria ter um coração contrito, deveria ter um coração em sintonia com Deus, em sintonia com a vontade dEle. Deveria ser alguém humilde, deveria ser alguém totalmente, completamente, inteiramente dependente de Deus. Davi mostrou isso quando matou leão, quando matou urso, que roubou ovelhas. Davi mostrou isso quando matou o gigante Golias. Ele mostrou que ele era humilde, ele mostrou que ele reconhecia todas as suas fragilidades, todas as suas incompetências, todas as suas incapacidades. Mas diante de todos os desafios que ele teve, ele mostrou que ele confiava no Deus de Israel, que ele servia, que ele amava, que ele honrava, que ele conhecia o Deus de Israel. Então, quando o portador de más novas chega a Davi, ele morre. Davi lamenta a morte de Saul. Gente, esse homem tem que ser convertido demais, tem que ter um coração quebrantado demais. Tem que ser alguém que está assim muito próximo de Deus, tem que ser alguém que realmente está desenvolvendo ou permitindo que Deus desenvolva o caráter dele na sua própria vida. Aí nós temos finalmente em Davi as palavras de Jesus lá no Novo Testamento. Você não tem que amar só quem te ama, nem convidar para comer na sua casa só aquele que faz isso, porque a pessoa paga o favor e acabou. Mas ama aquele que não gosta de você, fala bem de quem fala mal de você, ora por quem te persegue. Aí Jesus disse, aí você vai ser igual ao seu Pai Celestial. Porque Ele faz com que a chuva caia sobre bons e maus e que o sol nasça sobre justos e injustos. Quando Davi reage dessa forma, chorando, lamentando a morte do seu maior inimigo, do seu maior adversário, Davi mostra que o coração dele está em plena, está em perfeita sintonia com Deus. Davi tem um coração compassivo, um coração quebrantado, um coração humilde. Depois da morte de Saul, depois que ele tem notícias disso, ele é por direito e por direito divino. Ele é por direito divino a pessoa que pode se assentar no trono de Israel. Mas você sabe o que é que ele faz nos primeiros capítulos de 2 Samuel? Depois que Saul morre, ele vai orar. E aí ele diz para Deus, Deus, eu devo voltar para Israel? Eu devo assumir o trono de Israel agora? Está na hora. Está na hora de assumir o trono de Israel. Ele esperou muito tempo para isso. Muito tempo. Mais de 20 anos correndo, fugindo. Agora finalmente surge a oportunidade, ele podia usurpar do trono se ele quisesse, matar o restante dos descendentes de Saul e se assentar no trono, e ele seria o rei legítimo de Israel. Mas ele pergunta a Deus, eu posso voltar? E Deus diz, pode. Volta para onde? Volta para Hebrom. E volta para Hebrom, volta lá para a sua tribo, para Judá. E a Bíblia diz que só a tribo de Judá, num primeiro momento, o reconhece como rei. Só a tribo dele, só a tribo de Judá, são 12 tribos. Só essa, num primeiro momento, o reconhece como rei. Então, olha que coisa estranha. Depois da morte de Saul, Israel vai viver uma situação política muito instável. Como Saul havia deixado um herdeiro, Isbosete, um dos seus filhos, o capitão dos exércitos de Saul arrumou um imbróglio danado lá e acabou colocando Isbosete no trono de Israel. E a Bíblia diz que por 7 anos e meio, Davi permaneceu em Hebrom como rei de Judá.
de uma das 12 tribos. E o filho de Saul, por 7 anos e meio, permaneceu como rei do restante de Israel. Rei fraco, rei que não tem nome, que não tem expressão. Quem aparece na história de 2 Samuel o tempo todo é o general dele, que vive armando cilados, armando laços o tempo todo, para tentar segurar um governo, para tentar manter um poder que já se esfacelou. E que já se esfacelou por quê? Porque quem faz com que pessoas se assentem no trono é Deus, e quem tira do trono e joga no monturo é Deus. O reino é dele. O reino é dele. Os homens podem até se esforçar e podem até tramar. Os homens podem até se esforçar, podem até se organizar para tentar segurar o poder em suas mãos, mas o poder pertence a Deus. Só existe um rei, só existe um Senhor. Só existe alguém, uma única pessoa que tem o cetro nas mãos. Ele dá esse cetro a quem Ele quer. Você consegue perceber o caráter de Davi? Consegue perceber o coração desse rapaz, desse homem? Com 30 anos de idade, ele senta lá no trono. Não é um trono ainda, são 12 tribos, ele só reina sobre uma. Mas lá está Davi, confiante de que o poder vem de Deus. Deus é quem dá o poder. No tempo de Deus, na hora de Deus, a coisa acontece. E realmente aconteceu, uma série de questões ocorrem aqui e não vem ao caso para a gente no momento. Mas certo é que quase 8 anos depois, Davi acaba sendo sagrado como rei de todo Israel. Agora Davi já tem quase 40 anos de idade. Tinha uns 13 quando recebeu uma promessa, quase 40. Ele finalmente é reconhecido como rei de Israel. Como aquele que Deus levantou para se tornar o grande rei desse povo, o grande rei dessa nação. Agora, olha que coisa interessante. Deus o coloca, o constitui na condição de rei. E uma das primeiras façanhas de Davi, quando ele se torna rei de Israel, é conquistar a cidade de Jerusalém. Jerusalém pertencia aos jebuseus, e desde que Israel chegou ali em Canaã, ninguém nunca deu conta de conquistar essa cidade. Era uma cidade fortificada, murada, uma cidade inexpugnável. E por mais que judeus, na época dos juízes, tentassem conquistar essa cidade, ninguém jamais conseguiu conquistá-la. Por isso que ela era terra de ninguém. Quem conseguisse conquistar Jerusalém podia se apropriar legitimamente dessa terra, dessa cidade, porque ninguém conseguia fazê-lo. Mas Deus já começa legitimando o governo de Davi. Deus já começa legitimando o cetro que Ele acabou de colocar nas mãos de Davi, dando a Davi estratégia para conquistar uma cidade jamais conquistada na história de Israel. Por mais de 450 anos o povo de Israel viveu nessa região. Ninguém nunca conseguiu conquistar Jerusalém. Mas assim que Davi assentou-se no trono, ele arrumou uma estratégia. Conseguiu entrar na cidade que era impenetrável. Matou, destruiu todo mundo ali, tomou aquela cidade para si. Cidade de Jerusalém passou a ser chamada de cidade de Davi. E cidade de Davi por isso, porque foi ele que conquistou essa cidade. E foi tão interessante isso, que a cidade de Davi é um território neutro. Certo? Estava vinculado lá à tribo de Judá. Mas como foi uma cidade que nunca pertenceu a tribo nenhuma, uma vez que Davi a conquistou e ela se tornou cidade de Davi, e uma vez que Deus elegeu Davi para se tornar o rei de Israel, essa cidade então ela acabou se tornando o centro. Acabou se tornando a capital de todos aqueles estados ali, de todas aquelas tribos, que agora estavam se unificando numa única nação. Agora, o que é impressionante em relação a Davi, quando a gente começou lá, 1 Samuel, a época de Eli, teve uma guerra entre filisteus, a arca de Deus foi levada e virou uma confusão danada. A arca ficou uns 7 meses lá entre os filisteus e Deus puniu esse povo por causa disso. Os filisteus perceberam que era uma fria ficar com a arca de Deus lá no seu território, mandaram essa arca de volta para Israel, e ela ficou ali nos limites de Israel, essa arca. E o que é interessante é que da época de Eli por diante, a gente não ouve mais falar da arca. A arca de Deus, a arca de Deus, a arca da aliança,
que era a representação visível da presença do Deus de Israel entre o seu povo. Depois que ela foi levada uma vez lá pelos filisteus, ela ficou praticamente esquecida. Na época de Samuel, a gente não ouve falar da arca. Ninguém teve preocupação de levar a arca novamente para o centro da adoração, para Ramá, que era o lugar onde Samuel viveu e de onde ele governou sobre Israel durante uns 40 anos também. Na época de Saul, 40 anos de governo, ninguém nunca ouviu falar que Saul pelo menos pensasse nessa arca. A arca está lá, num canto. Ela está abençoando as pessoas, ele está prosperando as pessoas no território onde ela se encontra, mas ela é esquecida por Israel. Agora, quando Davi se senta no trono e conquista Jerusalém, a próxima atitude dele: onde é que está a arca da aliança? A arca da aliança está na casa de um fulano de tal. Aí, então vamos buscar a arca. Manda fazer carroça nova para buscar a arca. Dá errado. Não é assim que a arca deve ser conduzida. Davi não sabe, ninguém nem sabe mais como é que se conduz a arca. Alguém morre por causa disso, porque está conduzindo a arca de forma indevida. Davi fica meio assustado, acho melhor deixar essa arca por aí mesmo. Talvez seja por isso que ninguém nunca quis mexer com ela. Mas quando Davi percebe que aonde a arca se encontra, as pessoas são abençoadas, Obed-edom e sua família que guardam a arca de Deus estão sendo prosperadas, Davi entendeu. A arca representa a presença de Deus, a arca é a presença de Deus entre nós, e a gente só precisa saber fazer o que é certo. Deve ter se orientado lá, e possivelmente os sacerdotes devem ter dito: olha, a arca tem que ser carregada no ombro de levitas. Não pode ser numa carroça, não pode ser de qualquer maneira. De novo, Davi manda buscar a arca. A arca é tirada no local que está, da casa de Obed-edom, e é levada até Jerusalém. Quando os levitas dão os primeiros 6 passos, e ninguém caiu duro ainda, Davi entendeu: agora Deus vai direcionar os nossos passos. Faz sacrifícios, ofertas ao Senhor, e essa arca é conduzida em procissão, e conduzida aonde? Até Jerusalém. A arca é conduzida até Jerusalém. O capítulo 6 conta um pouco dessa história para a gente. E tem um versículo, 2 versículos aqui no capítulo 6, já no finalzinho dele, que chama a nossa atenção, porque isso aqui mostra realmente como Davi, ele é essa pessoa que ama a Deus, que conhece a Deus, que confia em Deus, que depende de Deus, que entende que a vida dele inteira pertence a Deus e que todo o sucesso ou vitória dele depende exclusivamente da direção de Deus. O finalzinho aí do capítulo 6, a partir do versículo 20 por diante, eu quero ler rapidamente com vocês, só para contextualizar o capítulo 7. Final do capítulo 6, a partir do verso 20: voltando Davi para abençoar a sua casa. A arca já chegou em Jerusalém, ele colocou ela debaixo de uma tenda, abençoou o povo que havia trazido a arca. Agora vai para casa para abençoar a sua casa. Aí a Bíblia diz, verso 20: Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Por que essa reação de Mical aqui tão ácida? Porque Davi tirou veste real, tirou tudo, vestiu só uma túnica, uma roupa de uma pessoa comum. Enquanto a arca era trazida, Davi saltava, pulava, dançava, rodava, sapateava ali no meio do povo, como se ele fosse um plebeu, como se ele fosse um qualquer. Isso chateou Mical. Mical era uma das esposas de Davi, a filha de Saul, inclusive, não é? A mulher que ele se casou com ela lá no começo da história é Mical. Ela viu Davi naquela situação toda e ficou envergonhada. Pensou: meu Deus, esse é o rei de Israel? O cara não sabe nem o seu lugar. Ao invés de se portar como uma
majestade, ao invés de se portar como um rei se portaria numa situação como essa. Meu esposo se porta como se fosse um vadio qualquer, uma pessoa que não tem peso, que não tem vergonha. O cara sai pulando, saltando, dançando, no meio de todo mundo aí, como se ele fosse nada. Foi isso que fez com que Davi não apenas fosse escolhido por Deus, mas foi isso que fez com que Davi fosse aceito por Deus, não apenas ele, mas a sua geração, como rei de Israel. Davi sabia quem realmente ele era. Esse negócio de coroa, de cetro, esse negócio de manto real, gente, isso é bobagem. O verdadeiro cetro, a verdadeira coroa e o verdadeiro manto real estão sobre aquele que é o rei de Israel. Eu estou aqui, sou apenas o servo do Deus de Israel. E se eu sou servo de Israel, eu sou só servo. Davi estava celebrando diante da arca, Davi estava celebrando diante da presença de Deus. Mas Mical, ela infelizmente traz esse elemento negativo do caráter de seu pai. O pai foi amargurado o tempo todo com Deus e a gente percebe a Mical também amargurada. Eu disse aqui na semana passada para vocês que a gente tem alguns paradoxos na Escritura, né? Nós temos um Eli, homem de Deus, que gera filhos ímpios. Deus o acusa por não ter criado os filhos direito, vacilou em algum momento. Nós temos um Samuel que também, apesar de ser homem de Deus, temente a Deus, os filhos não seguem o mesmo caminho. O puxão de orelha vem para Samuel. Nós vamos ter um Davi que, apesar de homem de Deus, temente a Deus, também comete erros na criação de seus filhos. Depois a gente tem puxão de orelha em Davi. Mas quer ver um paradoxo? A gente tem um Saul, um homem ímpio, perverso, incrédulo, duro de coração, rebelde. Todas as características de alguém que se distancia de Deus a gente encontra em Saul. E aí a gente percebe um pouquinho disso aqui em Mical. Mas olha que coisa extraordinária. Saul gerou, na época de 1 Samuel, um dos homens mais piedosos que a história de Israel conheceu, que foi Jonatas. Como é que a gente entende isso? Eli teme a Deus, o filho é perverso. Samuel teme a Deus, o filho é perverso. Davi teme a Deus, o filho é perverso. Saul é perverso, o filho teme a Deus. Como é que se explica isso? Não se sabe como se explica isso. Mas o que se sabe é aquilo que eu disse na semana passada e volto a reforçar. Deus não tem netos. Deus tem filhos e filhas. Cada geração precisa ensinar os seus filhos e as suas filhas que o Deus de seus pais precisa ser o Deus de seus filhos. Se a gente cumpre o nosso papel e os nossos filhos não entendem, é lamentável. Mas se a gente não cumprir o nosso papel, como foi o caso de Saul, Saul não cumpriu o seu papel. Mesmo assim, Deus pode ser gracioso, bondoso e misericordioso, como foi com Jonatas. E pode, mesmo num contexto como esse, suscitar gente que teme a Deus. E você sabe por que isso é importante? Porque depois a gente vai ver no livro dos Reis, 1 dos Reis, 2 dos Reis, 1 das Crônicas e 2 das Crônicas, que essa dinâmica, ela vai se repetir o tempo todo. Tem um rei que teme a Deus e que infelizmente gera um filho perverso, que depois se afasta de Deus. Mas tem um filho que é perverso e que não ama a Deus, que depois gera um filho que ama a Deus, que teme a Deus e que caminha com Ele. São os mistérios de Deus, né? São os mistérios do coração humano. Cada pessoa, num dado momento da sua caminhada, tem que fazer uma escolha radical. A escolha de que Deus é Senhor, de que Deus é Rei, de que Ele é soberano da sua vida e que você é só servo dEle. Ou a escolha de que você é seu rei, você é o seu senhor, você é o seu soberano e vai seguir o seu próprio caminho e depois vai ter que arcar com as consequências disso. Todo ser humano, num dado momento, vai ter que fazer uma escolha assim. Então a gente tem uma Mical aqui no verso 20, amarga. Agora olha a resposta que Davi dá para ela a partir dos versos 21. Diz, porém, Davi a Mical,
perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Se você tem vergonha de mim, eu não tenho vergonha de saltar, de pular, de rolar aqui no chão, de gritar, não tenho não. Eu estou diante daquele que me escolheu. Eu estou diante do Senhor de Israel. E aí no verso 22, Davi diz: e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei. Se eu tiver que fazer mais, tiver que arrastar a cara no chão e comer pó, comer poeira, eu faço, e faço isso assim de boa vontade. Se eu tiver que me humilhar mais ainda, eu vou fazer isso. Se eu tiver que rastejar no chão, eu vou fazê-lo. E aí Davi termina: e ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste. Diz que eu vou ser zombado porque eu agi dessa maneira. Essas pessoas vão olhar para mim e vão me honrar. Elas vão dizer: esse homem realmente é homem de Deus. E é isso que acontece com Davi. A arca é levada para Jerusalém. Agora tem o capítulo 7. Deus deu vitória para Davi contra os seus inimigos, contra os seus adversários. Está tudo tranquilo com ele. Davi está numa casa enorme, feita de cedros, em Jerusalém, a cidade dele. A arca de Deus que ele trouxe da casa de Obed-edom está lá do lado da casa dele, numa tenda. E esse é o texto que nós lemos. Num dado momento, Davi olha janela fora e percebe que a arca de Deus está numa tenda. E ele chama Natã, o profeta, Natã, seu conselheiro, e diz para Natã: olha, Natã, eu estou aqui vivendo numa casa de cedro, numa casa arrumadinha, casa, a arca de Deus, o sinal visível da presença de Deus, vivendo debaixo de uma tenda. Eu acho que esse negócio não está certo, não. Natã olhou para Davi e disse: pode fazer o que está no seu coração, Deus é contigo, Deus está com você. Davi é um homem de Deus, é uma pessoa humilde, uma pessoa que reconhece a soberania, o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus. Uma pessoa que se coloca no centro da vontade de Deus. E que por causa disso é abençoado. E aqui nós vemos um sinal visível disso. Ele é o rei de Israel, ele está na sua cidade, ele está no seu palácio. Ele vive em paz, os seus inimigos foram subjugados. Agora, até os mais humildes, eles podem ser enganados, eles podem ser ludibriados pela sua humildade. E podem cair em laço. Quando Davi olha para a arca de Deus que está numa tenda, Davi pensa: tem alguma coisa errada. Eu sou rei, estou vivendo em palácio. A arca representa o verdadeiro rei de Israel, que está vivendo debaixo de uma tenda. Tem alguma coisa errada. Quem tinha que estar na tenda sou eu, e a arca de Deus aqui no palácio. Tem alguma coisa errada. O mais humilde dos humildes, aquele que é capaz de rastejar no pó e de esfregar a cara no chão. Tamanha humildade. Ele pode ser ludibriado a ponto de achar que é possível fazer alguma coisa para Deus, por causa da bondade, da graça, da misericórdia, do favor imerecido que Deus lhe concedeu. Isso é um risco que alguém que tem o coração voltado, que tem o coração inclinado para Deus, pode cometer. O risco de achar que você está em dívida com Deus e que talvez você possa fazer alguma coisa, não para pagar a dívida, porque a dívida é impagável, mas quem sabe eu possa fazer alguma coisa para, sei lá, não é para demonstrar gratidão. Cuidado. Se Deus tem te abençoado, se Deus tem feito coisas extraordinárias pela sua vida, como fez pela vida de Davi, Ele faz isso porque Ele é um Deus gracioso, Ele faz isso porque Ele é um Deus misericordioso.
E a única atitude que Ele espera de você é a atitude de alguém que tem um coração humilde, que tem um coração contrito e que viva na dependência dEle. Deus não precisa da minha ajuda, do meu favor. Deus não precisa da sua ajuda, do seu favor. A minha ajuda, o meu favor não acrescenta absolutamente nada a Deus, porque tudo é dEle. Tudo pertence a Ele. Eu creio que a intenção de Davi aqui é a melhor das intenções possíveis, a melhor das intenções. Eu quero só dar um pouco mais de dignidade à arca de Deus, colocá-la, quem sabe, num palácio como o meu. E o templo, de fato, o templo de Salomão foi quem construiu o templo depois, foi um verdadeiro palácio. Eu só queria dar um palácio para a arca de Deus, para a presença de Deus. Por trás desse ato de aparente generosidade, se esconde uma atitude do coração humano, que é aquela atitude de não entender que graça é graça, e que misericórdia é misericórdia. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia são os dois instrumentos que Deus usa quando Ele se relaciona conosco. E a gente nem pode pagar a graça e nem pode pagar a misericórdia. E a gente nem pode fazer nada para agradecer a Deus pela graça dEle, nem pode fazer nada para agradecê-lo por Ele ter sido misericordioso. Quando eu digo que a gente não pode fazer nada para agradecer, não estou dizendo que nós não devamos ter corações gratos, nós devemos ser gratos o tempo todo. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o sentimento de gratidão é como se a gente quisesse pagar parte do que Deus fez por nós. Eu não posso pagar tudo o que Ele fez por mim, mas se eu pagar pelo menos uma parte. Eu não posso devolver a Ele tudo o que Ele me deu, mas quem sabe, se eu fizer alguma coisa, a dívida fica menor. Natan viu o coração de Davi, viu que o coração era um coração sincero, e disse: vai e faz o que está no seu coração, Deus é contigo. Mas à noite Deus disse para Natan: vai lá e volta para Davi e diz que eu não sou com ele nesse projeto. Ele quer fazer uma casa para mim, mas eu não sou com ele. Ele não vai fazer isso. E o que é extraordinário em tudo isso? As duas vezes na fala de Deus com Natan, o profeta. As duas vezes na fala de Deus com Natan, Deus diz para Natan: vai lá e fala com o meu servo Davi. Duas vezes. Vai e fala com o meu servo Davi. Primeira coisa que Deus diz: lembre Davi de onde é que ele saiu. Diga para Davi que quando eu chamei lá de detrás das malhadas, ele estava mexendo com ovelha. Diz para Davi que quando eu escolhi Davi, o meu servo, diz para ele que quando eu chamei, que quando eu escolhi, ele estava apacentando ovelhas, estava lá cuidando das suas ovelhinhas. Foi nesse contexto que eu chamei. Ele não era um guerreiro de Israel, ele não tinha qualidade nenhuma. Jessé tinha 8 filhos, mas primeiro só aparecem 7. O 8 aparece assim na raça, porque o profeta aperta o homem, não tem mais ninguém. Ah, tem um menino. Chama o menino. Primeira coisa, lembra Davi que quando eu chamei lá do meio das malhadas, lá do meio das ovelhas. Foi desse lugar que eu chamei. Depois, lembre-o que o lugar em que ele ocupa, o lugar em que ele se encontra hoje, ele se encontra porque eu graciosamente o coloquei nessa situação. Fui eu quem fiz dele rei de Israel. Fui eu quem fiz com que todos os seus inimigos fossem derrotados diante dele. Fui eu quem dei a ele um nome tão grande, que o nome de Davi hoje figura entre os nomes das maiores personalidades que já existiram. Agora, pergunte a Davi: que dia que eu pedi a alguém para fazer uma casa? Que papo é esse? Que conversa é essa? Eu quero fazer uma casa para Deus. Se eu quisesse uma casa, eu não teria pedido. Davi, o humilde Davi, o temente Davi,
quase se orgulhou na sua humildade e tentou prestar um favor a Deus. Deus precisa levá-lo para o seu lugar de novo. Você estava lá entre as malhadas, foi de lá que eu te tirei. Lá você era meu servo. Enquanto você permaneceu na condição de meu servo, eu te fiz bem-sucedido. Eu não preciso de favores. Oferta não é favor que se faz para Deus. Oferta é demonstração de gratidão. Deus está dizendo para Davi, eu não preciso de favores. Agora, o que é extraordinário em relação a isso? O profeta vai, o Natan, e fala com Davi. Certamente ele vai temeroso, porque ele já havia enchido o coração de Davi de esperança. Vai e faz o que está no seu coração, porque Deus é contigo. E agora ele tem que voltar em Davi e dizer, olha, eu dei uma profetada em você. Eu falei que Deus era contigo, mas Deus não é contigo. Veja que até os profetas de Deus, os grandes homens de Deus, erram, falham. Vão na empolgação. Natan é profeta fiel. Ele vai e diz exatamente o que Deus mandou dizer. Diz exatamente as palavras do Senhor. Quando ele encerra suas palavras, aqui a gente vê de novo esse coração contrito de Davi. Esse coração que disse para Mical, se eu precisar me humilhar e rastejar no chão, no pó, eu vou fazer isso com toda a alegria do meu coração. Porque eu estou diante de Deus. Aqui a gente vê isso. Davi podia se chatear com o profeta e dizer, ué, eu não posso confiar em você mais não, dando profetada agora. Que papo é esse? Eu tinha feito até o projeto aqui, agora você me vem com um balde de água fria desse? Dizendo que Deus mandou me dar maior bronca. Mas qual que é a atitude desse coração quebrantado e contrito de Davi? A gente tem isso a partir do verso 18 a seguir. Eu quero ler rapidamente e já estou finalizando a minha fala hoje. Assim que Natan compartilhou a palavra de Deus a Davi, olha o que tem no verso 18 por diante. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Esse entrar e ficar perante ao Senhor é uma alusão que se faz ao lugar da arca. Davi deve ter saído do palácio em que estava, foi até a tenda, lugar da arca, o lugar da presença do Senhor. Ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu? Oh, deu certinho, né? A mensagem foi assim, ó, em cima. Lembra de onde eu te tirei? Lembre-se que se você está aí foi porque eu te coloquei. Eu não preciso de favor de ninguém. Lembra disso? A mensagem foi tão certeira que Davi foi para a presença de Deus orar. E olha o teor da oração dele. Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Reconheci, quase que eu dou bobeira, quase que eu me esqueço. Que o mérito não é meu, que a honra não é minha, que a glória não é minha, que o poder não é meu. Quase que eu me esqueço que eu não tenho controle de absolutamente nada. Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? Verso 19. E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor, senão que também falaste da casa do teu servo. Agora eu quero que você preste atenção nessa expressãozinha servo. Porque na oração de Davi, pode até marcar isso na sua Bíblia se você quiser. Na oração de Davi, nessa oração minúscula que aparece aqui, ele usa essa expressão. A expressão servo no hebraico é eved. Servo ou escravo. É uma expressão, um termo utilizado lá para se traduzir como servo ou escravo. As duas vezes que Deus falou para Natan entregar a palavra a Davi, Deus disse, vai e entrega a palavra ao meu eved, ao meu servo Davi. Agora, na oração de Davi, nessa curta oração, Davi usa essa expressão 10 vezes. 10 vezes. 10 vezes. Parece que o negócio ficou matizado na cabeça de Davi. Parece que Davi finalmente entendeu quem efetivamente ele é. Eu sou o servo mesmo, ele é o Senhor. E agora parece que o negócio está claro. Ele vai dizendo aí no verso 19.
E ainda foi pouco isso aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor. E ele continua no verso 1. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, fazendo-a saber a teu servo. E aí o verso 22. Portanto grandioso és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, e a fazer-se um nome, e a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. 24. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, tu, Senhor, te fizestes o seu Deus. Quem é Deus de Israel? Quem é rei de Israel? Quem é Senhor de Israel? É Deus. Foi o Deus que tirou o povo de Israel. Foi o Deus que trouxe o povo de Israel à terra de Canaã. Foi o Deus que confirmou esse povo como seu povo. O povo é povo de Deus. 25. Agora, pois, ó Senhor, esta palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da casa, da sua casa, confirma-a para sempre, faze como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Termo, expressão utilizada na Escritura para falar sobre a soberania de Deus, não só sobre Israel, mas sobre tudo que há, sobre tudo que existe. O Senhor dos exércitos é sobre Israel. E a casa, de novo, de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, de novo dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração fazer-te essa oração. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Se pois agora servir de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre. Afirma o trono de Davi, dizendo que o descendente dele é Salomão.
que ele vai ser o sinal de que Deus confirmou para sempre o trono de Davi, Deus, na verdade, estava garantindo que da linhagem de Davi, Deus iria levantar um descendente que iria estabelecer um reino que nunca mais se acabaria. Eu quero terminar minha fala de hoje lendo 2 versículos com vocês no Novo Testamento. Lucas, capítulo 1. Lucas, o Evangelho. Lucas, capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso 31, Lucas capítulo 1, a partir dos versos 31 a seguir. Verso 30, o anjo Gabriel aparece a Maria e diz que ela vai ser a mãe do Salvador do mundo. Lucas 1, a partir do verso 30. Olha o que nós temos aí. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Capítulo 7 de 1 Samuel. Ele é o capítulo em que Deus estabelece aquilo que a gente conhece no Antigo Testamento como aliança davídica. Capítulo 7 de 2 Samuel é o capítulo no Antigo Testamento onde Deus estabelece a aliança davídica, a aliança com Davi, onde Deus diz: o seu trono vai permanecer para sempre, para sempre. E aí lá no Novo Testamento nós vemos o anjo confirmando essa fala de Deus lá do Antigo Testamento. O menino que vai nascer, ele vai ocupar o trono de Davi, o pai dele, de Davi, o seu pai. E o reino dele vai ser um reino eterno. Nós estamos aguardando ainda o momento em que o verdadeiro descendente de Davi, em que Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de uma vez por todas estabeleça o seu reino para durar para sempre. Enquanto isso não acontece, no futuro isso vai ocorrer, nós vamos desfrutando aqui, nós vamos usufruindo dessa condição e dessa possibilidade de sermos súditos do seu reino enquanto nós estamos aqui. Então Jesus já é Rei, já é Senhor sobre nossas vidas, mas haverá um tempo, a Escritura diz, em que Ele vai ser Senhor absoluto de todas as coisas. E quando Ele ocupar essa condição, nós já o conhecemos e já sabemos como Ele é extraordinário e maravilhoso. Nós vamos poder desfrutar para sempre desse momento tão especial da história, do propósito redentor de Deus para toda a humanidade, para todos nós. Feche os seus olhos. Eu quero terminar minha fala hoje orando com você. Davi é realmente a pessoa que Deus escolheu para mostrar isso para a gente, não é? Nunca dependeu de você, sempre dependeu dele. Nunca, absolutamente jamais, dependeu do que você é capaz de fazer. Sempre dependeu da graça e da misericórdia dele. Foi ele quem escolheu. Foi ele quem prometeu. E ele é fiel para cumprir cada uma de suas palavras. Pai, no nome de Jesus, eu quero adorar o teu nome, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Obrigado, Deus, por essa manhã de domingo. Obrigado por poder compartilhar essa palavra a essas pessoas. Deus vivo, eu quero te suplicar nesta hora, no nome de Jesus, nos dá um coração humilde, nos dá um coração inclinado, nos dá um coração obediente, nos dá um coração servil. Nos ajuda, Deus vivo, a nos mantermos nessa condição de servos e servas de Ti, ó Pai. Porque nesta condição, por mais difíceis que sejam os tempos e por maiores que sejam os desafios que nós haveremos de enfrentar, é certo, Deus vivo, que nós seremos sempre vencedores, sempre vitoriosos, porque Tu estás conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade. Louvado seja o Teu nome, Salvador bendito, pela graça e pela misericórdia que são derramadas abundantemente, diariamente sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Deus,
a nos reconhecer como alvos da graça e da misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a sermos simplesmente gratos por aquilo que o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos na condição de servos e servas. Te bendizemos nesta hora, Deus, no nome de Jesus. Amém.